Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos conectando aqui pela primeira vez, fazendo um bate-papo. O pessoal vai entrando. Oi, pessoal, tudo bem? Estão me escutando bem? Estou convidando o Daniel, ele está entrando daqui a pouco. Oi, boa noite, Daniel. Não Boa está me noite, escutando? Indinara. Tudo bem? Como é que vai? Tudo certo. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Deu 19h30 agora. Tá me escutando, Daniel? Boa noite, pessoal. Estou Muita gente escutando bem, você? conhecida. Muita gente conhecida entrando. Oi, Rose, lá de Recife. Tem gente de Brasília, de Caxias, de Natal. Quanta gente legal aqui participando. E tu, né, Daniel, que tá onde mesmo? Tudo certo, tudo bem. Tá me ouvindo, vocês estão me ouvindo bem? Sim, tô te ouvindo bem. A tua conexão ainda tá um pouco Um atrasada, pouco mas eu acho que lenta. tá tudo bem. Tá bem. Vamos Boa então para noite, esse bate-papo. Daniel. Oi? Vamos para esse bate-papo interessante. Vamos para esse bate-papo. Quero avisar o pessoal que é a minha primeira live. Estamos nascendo aí nas lives, né? A gente tem que se reinventar como profissional. E aí eu fiz esse convite para o Daniel e ele aceitou prontamente. E eu vou explicar mais ou menos como funcionou, por que que eu convidei o Daniel, que foi de uma situação inusitada que a gente passou algum tempo atrás. Estou esperando o pessoal entrar, vamos esperar mais um pouquinho. E daqui a pouco a gente começa, então. Vamos comentar o porquê de a gente falar sobre os erros que a gente aponta e o que isso influencia na nossa imagem. Daniel, eu quero te agradecer primeiramente e pelo convite, né, que tu aceitaste e também pela amizade que a gente tem de longo tempo. Então, desejo boa noite para ti e que tu seja bem-vindo na nossa live. Muito obrigado, Indinara, pelo convite. Agradeço as pessoas que estão aos poucos entrando. Vamos nos posicionar para conversar sobre esse fantástico mundo das redes sociais, que nos abre tantas possibilidades, mas ao mesmo tempo pode nos dar algumas dores de cabeça, né? Com certeza. Então, para quem não me conhece, eu sou a Indinara, eu sou Relações Públicas há algum tempo já. Eu tenho uma empresa chamada Feedback, né, como vocês estão no perfil dela. Agradeço por estar seguindo também quem é novo, que não me conhece ainda, através do Daniel. A empresa, então, completa 10 anos esse ano. Eu presto assessoria e consultoria de comunicação endomarketing para as empresas, marketing institucional e os treinamentos comportamentais. Muitas das pessoas que estão por aqui já vivenciaram algum trabalho comigo e outras que são do teu cunho de pessoas, né, Daniel? Queria que tu te apresentasse para as pessoas também. Isso. Bom, eu sou Daniel Corrêa, sou jornalista. Eu tenho uma atuação há praticamente 30 anos na área de jornalismo, sendo 20 anos no jornalismo impresso. Trabalhei em dois jornais em Caxias, o jornal Folha de Hoje, de 89 a 94, e de 94 a 2011 atuei no jornal Pioneiro, trabalhando basicamente na editoria policial, com reportagens, com edição nesta área. A partir de 2011, eu direcionei um pouquinho o meu trabalho para assessoria política, que é um segmento completamente diferente, né, do jornalismo impresso que eu vinha fazendo, e fiz até o começo deste ano. E agora eu faço alguns freelances na área de jornalismo para empresas, para pessoas que tenham atividades públicas, enfim, né, faço alguma questão nesse trabalho. Bacana. Eu vou pedir para o pessoal que está assistindo, se quiser convidar, tem um aviãozinho aqui embaixo, pode estar mandando para os seus contatos para também estar participando da nossa live. Então, eu vou contar para vocês como surgiu a ideia de fazer essa live. Como eu estava pensando, como eu falei antes, eu estou me reinventando também na minha profissão, na minha forma de atuar com os meus clientes, e eu já estava pensando em fazer uma semana de lives. E eu ainda não tinha feito a pauta dela.
E há umas 3 semanas atrás, então, eu estou sempre nas redes sociais, eu acabei me deparando com uma situação de exposição de um erro de uma pessoa, né? Então, uma pessoa errou e é uma terceira pessoa que não tinha nada a ver com isso, printou, né? Pegou aquela informação errada e postou no seu Face. E eu imediatamente achei, conhecendo as duas partes, imediatamente achei aquilo que não poderia ter acontecido esse erro, né? Não que a gente não possa errar, somos humanos e a gente erra. Mas eu acreditei que não era verdade. Fui até a página dessa pessoa e verifiquei se isso tinha acontecido. E na minha verificação, eu entendi que estava correto e realmente estava correto. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Porque hoje as redes sociais, elas são um mundo de ninguém, né? Todo mundo fala o que quer, escreve o que quer nas redes sociais e não entendem que o que tu está escrevendo, seja lá na coluna de qualquer pessoa de veículo de comunicação, de informação, ou seja na página de alguém, você está se expondo. E é onde eu quero chegar com essa live de hoje. Por quê? Daí eu fui lá, verifiquei, printei o correto e botei nessa pessoa que evidenciou o erro, para vocês entenderem. E aí, o que eu fiz? A imagem do Dani tá travada. Dani, tua internet tá boa aí? Tu tá me escutando? Estou ouvindo bem. Tá, beleza. É que tá um pouco travada. Eu ouço perfeitamente. Então, continuando. E aí, o que eu fiz? Eu printei o correto e falei, olha, cuidado, né? Talvez não seja, talvez seja alguém que queira prejudicar essa pessoa que está fazendo isso. Resumo da ópera, eu tentei amenizar aquela evidência da pessoa. Resumo da ópera, o Daniel fez o quê? Foi lá e elogiou a minha postura de não alfinetar e sim procurar a verdade. E é isso que trouxe todo um embasamento, porque a pessoa acabou deletando, né, bloqueando o Daniel na rede social, porque ele fez um elogio à minha postura e, querendo ou não, pegou e disse para outra pessoa que, querendo ou não, né, entre aspas, que a postura dela não era legal e a minha era. Então, mais ou menos isso que o Daniel fez. E aí, a gente começou a conversar no dia seguinte sobre a postura disso, e aí o que ficou? Como ficou a imagem dessa pessoa que evidenciou o erro? E foi daí que surgiu o tema para a live. O que a gente faz quando a gente vê um erro? A gente evidencia, a gente expõe a pessoa, que é o que as pessoas estão fazendo hoje. Elas não estão indo buscar as pessoas de verdade, né? A verdade daquilo que está acontecendo. Elas estão expondo as pessoas. E quanto isso, eu expor outra pessoa, influencia na minha imagem. Então, Daniel, eu queria que tu falasse um pouco de como tu se sentiu naquele momento e de ter vivenciado tudo aquilo, de ter visto e de ser bloqueado, e o que tu acha da atitude dessa pessoa de ter feito isso? Olha, primeiramente eu acho que o pessoal a conexão deve ter restabelecido, né? Tu me ouve bem? O pessoal me ouve bem aí? Tu tá paralisado, mas eu te ouço bem, então segue o baile. Tá. Eu queria dizer assim que eu fiquei realmente espantado quando eu vi uma publicação de uma amiga em comum que tínhamos no Facebook, eu e você, né, Indina, e que ela retratava erros cometidos por uma instituição aí de Caxias do Sul, que não vem ao caso dizer qual, mas uma instituição que havia feito uma postagem, um card chamando por uma iniciativa que ia ter na cidade, e que só que essa postagem estava cheia de erros de português, erros de concordância, de acentuação, enfim, 4, 5 frases que não estavam corretas. E essa pessoa pegou essa publicação e postou na sua página falando que aquilo era um absurdo, erros de português, erros, né, clássicos, cometidos por uma instituição que inclusive lida com educação. E aí os comentários que vieram a seguir foram horríveis, né? Foram de destruição moral da instituição, das pessoas que trabalham para essa instituição. E eu vi um comentário teu
que dizia para as pessoas, poxa, vamos com calma, vamos ver se exatamente o que aconteceu, onde é que está a origem desses erros, né? E você foi atrás e verificou que houve realmente um erro original dessa entidade, dessa instituição que publicou, e que depois foi consertado o erro. Acontece que aí eu fiz um comentário em cima do que você comentou, dizendo, eu acho que o caminho é esse, o caminho é verificar de onde surgiu o erro, ou buscar orientação para as pessoas, entrar em contato para que seja consertado, arrumado. A pessoa que fez a publicação, né, que deu vazão a esse erro, ela me bloqueou daí no Facebook, mostrando que ela não aceitou que houve uma crítica em relação à propagação que ela fez daquele erro lá da instituição de Caxias. Eu achei lamentável porque, afinal de contas, somos humanos e suscetíveis a erros, ainda mais em rede social, né? E como ficou a imagem dela para ti agora, né? Depois de toda essa atitude dela, ela apontando o erro de uma outra pessoa, e como ficou? Porque para mim, agora eu não tenho a mesma imagem que eu tinha dela antes, né? Então, onde que tudo isso influencia, né? Como isso, a atitude dela evidenciar o erro de uma outra pessoa influenciou na imagem dela, que é esse o nosso tema, né? Quando a gente evidencia o erro dos outros, a gente está fazendo o quê? Né? O que a gente percebe com isso? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Eu acho que, na verdade, vamos buscar na filosofia, né? Sigmund Freud dizia que quando fala-se de Pedro, João fala de Pedro, a gente conhece mais João e não Pedro. Eu fiquei espantado, porque assim, ó, no quase anonimato que achamos que temos em rede social, por trás do smartphone, do notebook, enfim, a gente acredita que possa fazer tudo. Tem muita gente que acha que pode ironizar, pode brincar, pode debochar, pode fazer qualquer coisa. E eu fiquei realmente profundamente chateado de saber que uma pessoa, inclusive uma pessoa pública de Caxias do Sul, fazendo esse tipo de comentário sem se colocar no lugar de quem teria cometido os erros, né? Então, a imagem para mim ficou abalada, realmente não gostei, não é interessante. Isso não quer dizer que não se possa apontar alguns erros, não se possa indicar às pessoas uma saída para esses erros. Mas, na verdade, aquela postura que não é só em razão daquele erro inicial, ela acaba trazendo as pessoas para suas redes sociais para fazerem uma série de dilações sobre outros erros provenientes daquele. Quer dizer, eu errei o horário de uma publicação. A pessoa, ela aproveita aquela situação para puxar outros inúmeros erros que poderiam ser decorrentes daquele e acaba causando um problema muito sério, um dano moral que, em alguns casos, é irreversível, né? Esse caso era de uma entidade de Caxias, depois foi corrigido, né, o erro foi corrigido na página, no site dessa entidade, mas mesmo assim o dano moral já está causado, já foi para o mundo. E a pessoa que publicou, que depois me bloqueou, ela disse o seguinte: eu recebi por meio de grupos de WhatsApp. Quer dizer, é mais delicado ainda, porque esse equívoco, esse erro dessa entidade lá no início, ela pode ter ido a gente não sabe onde é que parou, mesmo que tenha sido consertado depois. Foi exatamente isso que eu quis verificar quando eu vi a informação, porque primeiro que eu achei que não podia ser da entidade, que podia ser alguém querendo prejudicar a entidade. Foi por isso que eu fui verificar, fui atrás, conversei com o pessoal, mas só que o que me chamou a atenção e o que me deixa muito insatisfeita com tudo que está acontecendo com essa pandemia, e antes já, é a postura que as pessoas têm em relação às outras pessoas, né? Só que a postura que as outras pessoas têm, elas esquecem que acaba influenciando na delas. Então, é isso que é importante de a gente verificar. O tema de hoje é justamente falar o que a minha ação vai influenciar na minha própria imagem, né? Então, por exemplo, tu, Daniel, como jornalista, investigativo em alguns momentos, mas sempre colocando a tua opinião, me diz, quando tu vê um erro, o que tu faz? Né? Qual que é a tua postura? Né? E quando tu enxerga o erro de alguém, o que tu faz? Olha, eu acho, primeiro, todos estamos suscetíveis a erros. Normal, acontece na nossa profissão.
acontece no dia a dia, acontece na rede social. As pessoas que estão em redes sociais, elas não têm a mesma formação, elas não tiveram a mesma absorção de aprendizado, elas escrevem à sua maneira, elas têm a sua interpretação. Isso é preciso levar em conta. Preciso levar que cada pessoa tem uma formação diferente. A rede social, ela equalizou as pessoas, porque cada um pode ter voz e vez de falar. Mas o médico é igual ao pedreiro, o jornalista é igual ao engenheiro, que é igual ao RP. Todo mundo se comunica, então todo mundo pode errar. Partindo desse pressuposto, eu acho que as pessoas, eu acho assim, elas têm que ser avisadas do que estão cometendo. De preferência de forma privada, né? Olha, tem uma informação que não bate. Olha, esse horário inexiste, esse dia da semana não está. Uma aconteceu no que nós estamos comentando. Aquela publicação tem uma série de problemas que você fez o quê? Você entrou em contato com a entidade, falou com as pessoas que conhecia e elas corrigiram aquilo. Agora, fazer disso um cavalo de batalha, fazer disso um pressuposto para jogar adiante essa informação, esse erro, para chegar a mais pessoas, isso para mim é um absurdo. Expor, né? Como se fosse um prêmio, como se fosse a cabeça da pessoa, né? Porque na internet não é a cabeça, mas é a imagem, é isso que eu quero dizer. Então as pessoas esquecem que quando elas estão colocando uma opinião, seja ela qual for, em qualquer situação, elas estão se expondo sim. Né? E o que isso vai gerar nas outras pessoas, o que isso vai gerar para o mundo, porque foi para o grupo de WhatsApp, foi para a internet, morreu, já acabou, não tem mais como segurar essa informação, mesmo que tu corrija depois. Então, que consequências isso causa na imagem, né, de quem aponta o erro? Então, eu queria que tu falasse principalmente em relação ao jornalista, né, que tu é dessa área, né, que como é que trabalha a imagem quando um jornalista erra, se tu já um dia errou em alguma situação, né, o que isso influencia quando a gente erra na nossa profissão, o que isso influencia na nossa imagem? Olha, trazendo para o aspecto do jornalismo, né, e hoje a gente fala muito sobre jornalismo na questão política, mas não é essa a intenção de conversar sobre isso. O jornalista erra sim, o jornalista do rádio, do jornal, da internet, ou do posicionamento. Ele é um erro que se torna um dano moral. Se eu errar o nome de uma instituição envolvida em algum tipo de delito, se eu colocar o nome de alguém que não participou de um crime e ele daqui a pouco entrou com nome, com sobrenome, eu posso causar um dano moral irreversível. Quem é jornalista mais veterano, digamos assim, entre aspas, ou quem estudou bem no jornalismo, tem como base para o que eu estou dizendo um caso terrivelmente grave ocorrido, que a imprensa toda do país cometeu um abuso, um dano moral irreversível, porque foi em 1994, um caso conhecido como Escola Base, uma escolinha de São Paulo, que houve denúncias de pais de que algumas crianças entre 4 e 5 anos eram abusadas sexualmente dentro da escola e dentro de uma van que fazia o transporte para essa escola. Esse caso é clássico, ele é do jornalismo, é base sobre erro jornalístico, porque você pensa bem, numa época em que não havia rede social, celular, a dimensão que a empresa trouxe de um depoimento de uma família, de uma criança, que não se confirmou, trouxe à tona um dano moral à imagem dessa escola, que se tornou irreversível. Ela foi apedrejada, os donos tiveram que sair da cidade, o negócio foi desfeito, e a imprensa, toda a imprensa nacional, entrou no caso como verdadeiro, como se fosse fidedigno, a partir de uma informação da Polícia Civil muito mal apurada. Então, o erro jornalístico naquele momento causou um dano moral irreversível. E o dano moral meu é diferente do teu, é diferente da pessoa que mora aqui do lado, é diferente de uma empresa. A gente tem que imaginar que o dano moral, cada um sente o seu. Voltando ao teu case lá no começo da conversa, voltando ao case, a gente pode pensar o seguinte, e realmente foi cometido um erro. A instituição que fez aquele card com as informações equivocadas, com erros de português, erros gramaticais, enfim,
eles refizeram. Mas e o dano da pessoa que fez, né? Se não passou por uma revisão, essa pessoa pode ter sentido atingida a imagem, a honra, ela pode ter perdido o trabalho, Eu ia dizer, ela pode ter sido demitida. Pode ter sido demitida, pode ter sido demitida ou então enquadrada. E aí, cada um reage à sua maneira a um erro. Por isso eu acho extremamente covarde, essa é a palavra mesmo, é covardia, a gente usar uma rede social sem ter a intenção de buscar o princípio do que aconteceu e jogar adiante um equívoco de alguém, entendeu? Ainda mais sabendo que ali pode ter um erro humano, pode ter um erro técnico, pode ter um erro de formatação, que inclusive, pela tua orientação, por isso que nós chegamos nessa conversa, foi corrigido. As pessoas corrigiram o equívoco. Mas hoje a rede social está numa terra tão de ninguém, e depois eu vou dizer que eu acho que não é tão de ninguém, não porque os códigos penal, código civil, código de trabalhista, tributário, está pegando muita coisa em rede social, viu? Não se comete dano moral prova, assim. Né? Eu sempre falo que o e-mail é prova e agora o WhatsApp virou prova judicial. Né? A gente tem até uma advogada que acabou de entrar aí, minha amiga, ela inclusive pode até citar algum exemplo aí se quiser falar, porque é exatamente isso. Então hoje é uma prova e as pessoas escrevem nas redes sociais, opinam de qualquer jeito, de qualquer forma e não pensam no que consequências isso vai ter. De que forma eu estou agredindo, porque para mim é uma agressão quando eu pego e exponho o erro de alguém. Eu estou agredindo alguém, né? Então, assim, seja a pessoa... Como é que a pessoa vai se sentir, né? Voltando ao case, como a gente estava falando do começo. Como que ela vai se sentir? Então, eu estou agredindo, sim, essa pessoa, sabe? E, de certa forma, né, Dinara, a gente está cometendo aquilo que muitas vezes não gostaria que fizessem com a gente, que é tripudiar em cima de todo mundo está suscetível. Eu não estou falando aqui, tá, de análise de discussões políticas, né, hoje muito aflorada, né, atualmente, ou de futebol, que hoje está parado, ou de religião, eu estou falando daquele erro técnico, daquele erro que pode ser consertado, daquele erro que é muito visível como foi para ti, para ver o que aconteceu, e mesmo assim, as pessoas de posse daquela informação, que inclusive podia ter sido montada, podia ser um fake news. Foi o que eu pensei, na verdade, foi exatamente o que eu pensei, porque eu também não esperava um erro daquele tamanho que foi. E eu achei que tivesse sido alguém que tivesse feito um fake, pegado o logo, porque hoje o logo de qualquer empresa, instituição está em qualquer lugar na internet, né? É só tu baixar ali. E aí eu pensei que tivesse sido um fake. Foi por isso que eu disse, olha, será que não é fake? Foi exatamente o que eu escrevi. Porque eu também não esperava isso, mas pode acontecer. Então, mas se eu tivesse visto isso, eu jamais pegaria e botaria na minha rede social e apontaria o dedo, que é esse grave, me fugiu até a palavra agora, apontar, né? Que me deixa transtornada de ver as pessoas apontando o erro das outras. O Clever, pode falar. O Clever escreveu assim, a responsabilidade, o respeito e ética em rede social só melhorarão quando houver punição severa e ampla divulgação dessa punição. Concordo plenamente. Muito obrigado pela presença do Clever, jornalista de primeiro nível, meu amigo, vem de uma escola que é mais ou menos a minha escola, que é aquela de não provocar um dano a alguém sem apontar todas as circunstâncias, sem conseguir colher todas as informações. Fizemos isso muito no jornalismo, o Clever sabe do que eu estou falando. E nesse caso específico da rede social, a gente tem apontado o dedo para as pessoas e feito elas olharem os seus erros, a gente não vê os nossos, entendeu? Isso é um grave equívoco que estamos cometendo hoje em dia e que eu acho que tu tem razão. Isso vai vir à tona a partir de alguns processos que vão acabar entrando. Isso já veio à tona, tem o Marco Civil da Internet, que é de 2014, já estabelece alguns direitos e deveres, tanto dos provedores de internet quanto das pessoas que usam a internet. E vai começar a controlar cada vez mais. Se a Constituição de 88 nos dá o direito de livre manifestação, a gente também vai ter que ter o dever de saber onde é que essa manifestação chega e o dano que ela causa. A Débora acabou de escrever, a advogada que eu falei. Tudo que ficar registrado em qualquer mídia é prova. Então, ela também acabou de colocar isso.
Então, confirma aquilo que a gente vinha falando. Eu tenho mais um comentário de alguém aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar. O Felipe Grimmelmaier. É urgente regramento nacional. Ai, fugiu, só um pouquinho. Nacional com relação. Opa! Com relação a tudo isso, fake news pode causar a morte. Com certeza, né? Também concordo, porque a gente não sabe as consequências do meu comentário, que o meu comentário, a minha opinião, porque eu tenho opinião, pode resultar na vida da outra pessoa. É interessante o que a Débora comenta e o Felipe também, um abraço a vocês, porque, na verdade, quem aponta um erro ou algo grave em rede social, ela tá esquecendo que isso pode ser ali adiante buscado, sim, e porque essa pessoa, na verdade, que está apontando, ela quer público, ela quer plateia. Ela é um anônimo que se acha anônimo porque está atrás de um smartphone, mas ela quer plateia, ela quer que as pessoas corroborem com a opinião dela. Então, esse comentário que surgiu da nossa conversa, cada pessoa que foi entrando fazendo um comentário dizendo, isso é assim mesmo, essas pessoas erram, são covardes, são desleais, são isso, são aquilo, cada comentário daquele acaba sendo como se fosse uma espécie de um cardume que ele vai crescendo. Exato. E vai engrandecendo aquela pessoa que apontou o erro, para ela poder dizer, viu, eu estou certa em expor eles publicamente, execrar publicamente. Só que, como tu bem dissesse, essa exposição pode vir ao contrário, pode ser daquela pessoa que faz aquilo. Exato. Eu acho assim, quando hoje, Indinara, uma curtida numa rede social pode ser numa postagem de terceira pessoa, ou de uma empresa, ou de alguém, uma curtida, ela denuncia, entre aspas, óbvio que não é uma denúncia do Ministério Público, mas ela denuncia muito de como cada pessoa está agindo com a sua rede social. Uma curtida pode denunciar muito. O que ela não gosta, o que ela deixa de fazer, o que permite ao mundo dela, se eu clicar lá, se eu gosto de culinária, eu ficar clicando, todo mundo, se é só buscar nessa informação, eu clico em várias coisas de culinária, várias coisas de futebol. Então, as pessoas têm como saber os meus gostos através da rede social, não só pelo que eu publico, mas pelo link, pelo clique que eu dou quando eu curto alguém. Edinara, o ano passado, talvez muitas pessoas vão lembrar o que eu estou dizendo. Eu vi e muita gente viu um professor de Caxias do Sul, eu não vou nem dizer qual é a disciplina que ele ministra, tá? Mas um professor, ele fez, em 2 caracteres, ele pode ter destruído a vida dele e da família dele. Teve um assassinato de um policial militar durante um confronto policial em Caxias, e um dos policiais, infelizmente, levou um tiro de fuzil e morreu. Tá? O tiro atravessou o colete dele e morreu. Esse policial deixou família, deixou uma criança de 9 anos, um filho. E esse professor, a partir de uma publicação feita pela Corporação Militar, pela Brigada Militar, ele entrou na nota de falecimento desse policial e fez o seguinte comentário. Ele fez o seguinte, ele teclou a seguinte... 2 teclas, -1. -1. Aquilo depois foi apagado, mas já havia sido printado. Ele estava se dizendo que era menos um policial. Ele estava comemorando, comemorar mesmo, o fato da morte de um policial. Talvez por algum complexo que ele tenha no passado, por ele não se sentir à vontade com a polícia militar. Eu não sei o que passou pela cabeça dele. Só que aquilo pode ter estragado muito a vida dele. Porque tu denegrar a imagem da corporação, tu não se colocar do lado da família do policial que morreu, está trabalhando com tiro de fuzil. E isso em Minas Gerais, no ano passado, aconteceu algo semelhante, num confronto, motoqueiros mataram um policial militar lá, e um rapaz entrou na rede social, ele foi preso depois, viu? Ele entrou dizendo assim, parabéns aos motoqueiros. Então, olha, eu acho assim, que há de se pensar muito no que a gente publica, no que a gente comenta e no que a gente leva adiante. Porque pressa, e isso acontece na pressa, de não calcular o que está escrevendo, ou está no ímpeto, né? A gente é muito impetuoso na rede social, a gente quer logo dar opinião, a gente quer logo comentar. A pressa não significa velocidade, velocidade é outra coisa. Velocidade é aquela de raciocínio, de ponderação, né? Onde é que a gente quer atingir. Agora, a pressa pode fazer com que a gente entre em maus lençóis, em muitos maus lençóis.
Exatamente, sabe que eu dou um treinamento de marketing pessoal e eu sempre digo, a gente é o que a gente come e o que a gente posta, né? Porque o que a gente posta, comentário que a gente faz, hoje em redes sociais, é a nossa imagem. E é por isso que eu fiquei tão chocada, né, com a atitude dessa pessoa. Só que não é a única. Por exemplo, tu levantou agora esse assunto do policial. Quando morre bandido, se tu olhar nas redes de quem publica, assim, né, nos veículos de comunicação, CPF cancelado, -1, porque não sei o quê. Eu não estou julgando quem, mas é uma pessoa, né? E quem é aquela pessoa para estar escrevendo tudo aquilo? Então, assim, eu acho um absurdo, né? É uma opinião que eu tenho e que isso, por exemplo, se é alguém que eu conheço que escreve CPF cancelado, eu vou pensar assim, que a pessoa está me vendendo alguma coisa, é a imagem dela quando ela faz aquilo. Imagem dela. Então, É. para mim, eu disse, é uma pessoa sem coração, é um bandido, mas se fosse teu pai, se fosse tua mãe, né? Então, não estamos entrando no mérito. É algo que está guardado no íntimo da pessoa que naquele momento aflora. E aí entra na pergunta que eu queria te fazer assim, a gente não pode errar que sentimentos que uma pessoa tem ao desferir contra a outra. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Eu acho assim, ó, em primeiro lugar, ninguém faz nada à toa, tá? Ninguém faz nada à toa. Eu acho que quando a gente faz algum comentário, quando a gente quer tripudiar um erro de alguém, de uma instituição, onde quer que seja, a gente quer algo com aquilo ali. Ou quer a plateia, ou quer que a nossa versão seja confirmada, seja corroborada. A gente tem uma intenção, tá? Ela pode ser precipitada, porque se for pensar pelo menos 5, 10 minutos antes de escrever, tu vai ver que aquilo pode ter uma dimensão que tu não gostaria de que chegasse. Então, eu acho exatamente isso. Esse é o sentimento que fica, de que tem que pensar muito no que a gente está fazendo, inclusive em rede social, que virou uma extensão da vida. Tu falasse muito bem. Alguns casos vão acabar sendo judicializados e aí bota a pessoa em muito mau lençol. Ela fica muito mal perante as outras pessoas, perante o público. E tu quer veres uma situação que talvez seja o melhor exemplo para a rede social, que aí não é o contato virtual, é o contato pessoal. Hoje até aconteceu com um amigo meu em Caxias. Ele tem um filho que é portador de deficiência, PCD, e ele disse, Dani, às vezes eu tenho vontade, eu não sei o que eu faço mais, porque as vagas de PCDs, muito constantemente, elas têm sido ocupadas por pessoas que não precisam. Isso é um desvio de caráter, isso é moral, o ser humano nasce com isso. E aí eu digo o seguinte, quando tu vai apontar para essa pessoa o erro dela, por exemplo, moço, senhora, não viu que tem uma placa de PCD aqui? Você não é PCD, você não tem aquele cartaz que se leva no carro. Essa pessoa, invariavelmente, ela se volta contra você. Ela sabe que ela está errada e quando tu aponta o erro dela, tu botou o dedo na ferida dela, ela foi flagrada, ela se volta, ela não aceita. Ela está cometendo uma irregularidade, uma ilegalidade, ela está cometendo uma desumanidade. Tirar uma vaga de um portador de deficiência é desumano. Ela está cometendo aquilo. Voltando ao nosso tema inicial, quando você apontou que a pessoa lá poderia ter tentado minimizar aquele erro, e quando eu escrevi dizendo, poxa vida, vamos ter um pouco de empatia, vamos colocar no lugar o que aconteceu, o que ela fez? Me bloqueou. Quer dizer, ela foi se apontou que ela pode ter tido um desvio ali de comportamento, e ela bloqueou. É mais fácil bloquear. E o interessante de tudo isso, né, que eu te comentei depois, ela foi buscar a informação que estava errada para me provar que eu estava errada naquilo que eu estou falando. Mas eu não estava querendo provar nada para ninguém, eu só estava querendo que ela não fizesse a exposição que ela estava fazendo com ela mesma e da própria entidade, né? Então, assim, porque ela podia estar passando à frente o tal do fake news, porque podia ser o fake news. Né? Assim como a Thaís lá de Sydney, na Austrália, né, que está também nos acompanhando, ela disse aqui, tem que checar as informações antes, que foi o que eu fiz. E a pessoa que postou precisa deletar o post, pois outras pessoas não vão ver os comentários e vão acreditar no fake news. Só que, na verdade, foi isso que a entidade fez. Porque quando eu fui lá ver, já tinha acontecido tudo isso, mas eu fui verificar antes de expor. E a outra pegou o erro e já,
né? Sabes, Indinar, que a liberdade de expressão é algo fantástico, né? As pessoas podem se manifestar e cada um faz o seu roteiro do dia, né? Eu levanto, eu ligo o meu smartphone, eu faço o roteiro da minha vida ali, como se eu fosse um jornal, um veículo de rádio, eu faço a minha informação e divulgo ela. Isso é liberdade de expressão e é muito bem-vinda, mas temos um lado muito delicado e perigoso, eu acho que foi o Felipe, Grêmio Mário, que lembrou antes, que a gente vai ter que ser responsabilizado por muitos atos, sejam eles mais graves ou menos graves, sejam eles de destruição de imagens de empresas. Eu não posso destruir. Se eu fui mal atendido num restaurante, pela minha percepção, por exemplo, eu tenho o direito de destruir a imagem daquele restaurante? Será que eu tenho o direito de jogar na rede social para ninguém mais ir lá? Será que eu tenho quais os recursos que eu tenho para fazer aquele atendimento melhorar? Ir para a rede social? Olha, muita gente está indo, uma forma de, entre aspas, vingança, né? Vou me vingar lá e vou fazer vocês perderem clientes. É um formato. O outro, mais razoável, talvez seja entrar em contato, talvez seja ir pessoalmente, talvez seja fazer uma reclamação formal no PROCON, enfim, onde for. Está sendo muito mais fácil eu pegar aquela imagem, seja de uma instituição, seja de um político, seja de uma pessoa, seja de um profissional liberal, e jogar ela para o mundo. E depois que tu vai para o mundo, a tese é aquela das penas, né? Abre um travesseiro cheio de penas, tu não recolhe mais. É o caso da escola base lá. Tá travando, Dani. Só um pouquinho. Tá travando. Tá me escutando bem? Tá Eu travando. escuto bem, escuto bem. Tá. Então é isso, acho que tem que ter cada vez mais cuidado com o que a gente vai escrever. Dica, olha, cada um sabe da sua amplitude, cada um tem um domínio da escrita, um domínio da informação, da argumentação e da contextualização, né? Cada um tem um domínio. Por isso que eu acho que tem que se relevar muita coisa também. Não é um erro de português lá numa postagem que eu vou execrar alguém, não. Calma lá. Amanhã pode ser comigo. Né? Se é um erro de posicionamento você não gostou da publicação pela argumentação que a pessoa fez, vai lá e contra-argumenta, sem problema nenhum. Só que hoje em dia as pessoas estão adjetivando muito, isso é muito perigoso. Um adjetivo pode destruir uma imagem. Não é Ou que não alguém estão pensa usando as diferente. palavras da forma correta também, né? Elas falam que vem, tipo, elas falam elas escrevem mais rápido do que a cabeça pensa. E isso tem consequências, né? O que eu falei antes, tem que se diferenciar velocidade, né? É fazer com ponderação, bem feito. Escrever fora e depois publicar, enfim, né? Tá travando, Dani. Não tô, não, tu tá me escutando normal. Eu não sei. Normal. Deixa, a tua mana escreveu aqui para nós. Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Poucos reconhecem e até se desculpam. Mais fácil é bloquear mesmo. Não precisa pensar, não é problema de caráter. Para mim é problema de caráter, né? Eu entendi o que a Adri quis dizer, mas assim, na minha opinião, as pessoas que apontam erros das outras da forma que foi, da forma que fazem nas redes sociais, para mim passa por um problema seríssimo de caráter. As pessoas não quem diz, o Karnal fala muito sobre isso. Eu digo, no contexto geral da sociedade, a gente pegou um hábito muito sério, que é de falar mal dos outros, falar mal de terceiras pessoas, acreditando que ao falar mal dos outros, a gente vai cooptando pessoas que pensam igual a gente. Olha, se duas pessoas começam a conversar mal da terceira, a gente traz mais um para o nosso meio. Acaba fazendo uma aliança, né, de falar mal, né? Eu não estou falando de brincadeiras e fofocas, não, estou falando de coisas mais sérias. Nesse caso que tu trouxesse bem à tona aí, é uma coisa séria. Estou falando de uma entidade respeitada, que tem dezenas e dezenas de outras entidades vinculadas. Então, tem que se cuidar do tipo de aliança que a gente faz. A gente pode nivelar por baixo. E esse nivelar por baixo pode ser, olha, eu tenho usado muito esse termo, pode ser uma simples curtida
né, escondido atrás do seu smartphone, achando que está anônimo e não está anônimo, né? Não esqueça do exemplo do professor de Caxias do Sul, professor, com licenciatura, que foi lá na morte, no assassinato de um policial militar e escreveu -1, né? Apagou? Apagou. Mas aquilo já está feito, tem um estrago moral feito ali, e não só contra a família do policial ou contra a corporação militar. Um estrago moral contra ele, contra o professor que foi lá e... É onde eu quero chegar. Como é que ficou a imagem desse professor? Como ficou a imagem dessa outra pessoa? Como ficou a imagem dessas pessoas perante as outras, perante o mundo? Por exemplo, hoje as pessoas sabem que para ser contratado em qualquer empresa, eles olham as redes sociais. Aí tô lá, eu querendo um emprego, tô para uma vaga, lá selecionada para uma vaga, tô entre as 3 e de repente alguém pesquisa o meu nome lá na internet e aí vê os meus comentários absurdos. Eu não vou ser contratada. Então a pessoa... Estou falando de um exemplo de contratação, mas tem milhões, né? Como que a tua imagem vai... eu cuido muito do que eu publico. Todo mundo sabe que eu sou juventudista doente, então eu tenho que cuidar para não falar descolorado, que nem tu, né? Sim. Não dá para falar... Deve ter visto ontem a reprise, né? Mas só para descontrair. Então, assim, sim, não, mas a gente brinca, aí... a gente brinca, né, Dani? Tu sabe, tu conhece o pai também, a gente brinca bastante, mas a gente nunca se ofendeu em relação a isso. Mas eu já tive gente que eu publico coisa da juventude, né? E eu divulgo tanto o que é da feedback, da Indinara, mas eu não vou falar mal dos outros, né? Eu tenho que cuidar muito em relação a isso, porque se eu falar mal, eu tenho um cliente que é do Inter, eu tenho um cliente que é do Caxias, e eu tenho que respeitar essas entidades também, né? Eu não gosto porque eu gosto do Ju, mas a gente tem que ter esse bom senso, né? E ter uma opinião educada, como diz o Daniel aqui, Passarela, teu xará, ele disse assim, nesta época de opiniões exacerbadas, por favor, se a postagem ir contra o que você pensa, passe para a próxima ou opine educadamente. Isso, muito bem, Passarela, um abraço. A Cássia disse assim, às vezes eu não consigo fazer isso. Então, é a pressa. Isso é pressa, isso chama-se pressa, que a gente tem pressa de viver, de responder, de comentar, a gente tem pressa, que não é velocidade, é outra coisa. Com relação ao futebol, achei bem interessante, tu comentou, os debates em rede social são amplos e vão ao infinito, né? Cada um tem a sua cor. Talvez, eu tenho tido comigo uma tática assim, que funciona. Tu detonares o teu adversário, né? Não inimigo, teu adversário, se tu falar mal do jogo do time adversário, de que ele perdeu e tal, isso é uma coisa. Pode chamar o time todo de perna de pau. Isso é uma coisa. Outra coisa muito mais delicada, que aí as pessoas talvez se ofendam muito mais, e fica uma coisa interminável, é quando tu atinge a instituição. Tu jamais vai poder ferir uma instituição, Esporte Clube de Juventude, Ser Caxias, tu não fere a instituição. Vai no cara que é perna de pau, que perdeu o pênalti, que não sei o quê, do goleiro, que é frangueiro. A instituição fica. É o começo da nossa conversa. A instituição que cometeu aquele equívoco em rede social, talvez não mereça que aquilo seja explorado daquela forma. Porque a imagem que fica, né? Então, achei bacana tu citar o futebol, porque tem muito a ver, as pessoas, eu vejo pessoas desfazendo amizade, né? Não quererem mais se ver, porque hoje a discussão, a flauta não é mais no dia no trabalho, na segunda-feira, ou na universidade, ela é na rede social. Então, há de se cuidar muito a adjetivação. Uma coisa é a instituição tem que ser preservada, seja qual for. Agora... e a pessoa também, a pessoa física também tem que ser preservada. Também. Ela tem família, ela tem valores que ela preserva, então a gente tem que buscar isso, né? Tem que cuidar com o comentário que a gente vai fazer. Às vezes a gente até vai fazer uma brincadeira e dependendo a pessoa não gosta, se ofende, e a gente tem que ter esse cuidado. Né? E como diz a Paula, ela disse que está faltando empatia. Exatamente o que tu falou antes, falta muito empatia. Né? A rede social é uma conversa que não tem fim também, é muito interessante porque ela mostra muito o nosso estado de espírito, né? Tem estudos já que demonstram que uma postagem feita na madrugada, ela tem uma conotação, uma de manhã muito cedo tem outro contexto, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado para tentar localizar, e nada é melhor, eu volto ao começo do nosso papo, de admitir, aceitar o erro
aquele que cometeu, no caso a instituição que tu mencionou, ou até aquela pessoa que propagou aquela informação, né, no caso da moça que estiver ouvindo de alguma forma, que me bloqueou, porque eu questionei o posicionamento dela. Aceitar que está errado, dar a volta, talvez seja a primeira mola propulsora para a gente modificar o nosso comportamento em rede social. E aceitar o contraditório, argumentar. Há terrenos muito movediços e perigosos em rede social, que isso é outra conversa, que aí é a política, enfim, a religião, né? Costumes, moral, costumes. Isso é uma coisa. Agora, aquele erro que tu sabe que pode colaborar, como tu fizesse, entrou em contato, olha, tem um problema aqui, ó, tá faltando uma crase. E pega mal, porque vocês são uma instituição ligada ao ensino. Tá, aí tá refeito. Pô, que bom. Foi o que eu tentei fazer aquele dia e que eu acabei sendo bloqueado, mal Tu tentou interpretado. só enaltecer o que eu tinha feito para ser do meu time, né? Porque eu era a única que estava defendendo e os outros todos metendo pau, né? Então, assim, que é o natural do ser humano, né? E aí aqui, só para completar, a Daniela Boff escreveu: essa pandemia e esse momento político estão mostrando a verdadeira face de cada um. Infelizmente, não é a melhor face de que está sendo mostrada. Daí o Clever continuou: a polarização partidária só aumentou essa selvageria que muitos comentam em redes sociais. Então, assim, é que a minha verdade tem que ser a verdade do outro, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente não tem... a minha verdade é minha, através da minha criação, dos meus valores, daquilo que eu acredito, e não... eu não posso enfiar a goela abaixo a minha verdade. A tua verdade e a minha verdade não são a mesma, né? Isso mostra muito o seguinte, nós conversamos, né, sobre isso já, que as pessoas estão buscando, elas querem ser aceitas, as pessoas não querem ser aceitas de algum formato. E essa aceitação, infelizmente, ela pode estar vindo, isso que a gente tem conversado, que é no apontamento de erros. Ah, viu, pensa igual a mim, tá comigo, é do meu time, puxei para mim, é meu aliado, ele pensa igual a mim. Porque hoje, talvez tu arrume um grande inimigo se tu contrariar a pessoa. Tu disser, olha, a tua posicionamento, a tua visão pode estar equivocada. E aí tu tem que parar e pensar, realmente eu posso estar equivocado. O que era narrado há 10 anos, há 20 anos, pode ter modificado. Por isso que a gente vê muita gente, muita adolescente hoje, 14, 15 anos, dizendo, não, tu está errado. Pode ficar pensando, eu estudei, eu vivi todo esse tempo, eu passei por isso e um guri me disse que eu estou errado. Na visão dele, pode ser que esteja. Então, nada é melhor do que trocar a ideia, pensar antes de escrever. Eu acho que isso é fundamental para que a gente consiga conviver um pouco mais harmonicamente. E aceitar que somos falíveis, somos humanos. Se não aprender com erro, tu vai aprender com o quê? É melhor que alguém te puxa a orelha, te dê um indicativo, te mostre um caminho, né, que tu vai decidir qual vai seguir, do que as coisas passarem batidas mesmo. Mas vamos pegar o teu exemplo de estacionar em lugar que não é correto, né? Ou para deficiente ou para idoso. Eu chamei atenção um tempo atrás, né? Que eu sou meio metida, né? Então, eu peguei e chamei a atenção de uma pessoa, né? Que tu tá tirando um lugar. E aí, nossa, eu tive que tirar o carro dali, porque a pessoa me xingou de uma forma. Exatamente, perfeito. Tirar o carro porque ela podia, sei lá, furar o meu pneu, quebrar o meu vidro. Eu não sei que tipo de consequências. Então, assim, mas eu fui de boa. A senhora não viu e tal. E era uma senhora, tipo assim, 50 anos, né? Então, assim, Edinário, o poeta Alan Dias Castro, até que publicou um textinho dele hoje, um vídeo, ele diz, exemplo é espelho. Exemplo é espelho. Aquela pessoa, tu fez com que ela se flagrasse sendo ela mesma. O espelho dela é aquilo, o desrespeito, vaga de deficiente, não tô nem aí. E quando ela se vê no espelho, tu mostrou o espelho para ela, tá aqui, ó, teu espelhinho, a contrariada, a reação pode ser qualquer uma. E tem coisas... O trânsito é um exemplo clássico dessa questão que vem acontecendo também em rede social. Porque no trânsito, às vezes, tu comete uma infração, sem querer, tu comete uma manobra equivocada, tu não dá o pisco, enfim, tu entra. A pessoa, tem muitos motoristas que não se contentam só em buzinar. Ele para o carro mais adiante, abre o vidro e ainda te xinga de tudo que é coisa, para demonstrar. Viu o seu boca aberta, seu não sei o quê. Então, essa tua reação... Porque talvez pode ter sido uma distração naquele momento. Pode ser que seja uma infração de verdade, que a pessoa nunca ligue o pisca, vamos supor, né? Mas, assim, a outra pessoa tem que ter, ela tem a necessidade
de apontar o teu erro, que aí volta todo o nosso assunto, né? Para que tudo isso? Para que apontar, né? Quando eu apontei o erro dessa pessoa, eu disse, acho que a senhora não viu, né? Que aqui é de deficiente. Meu Deus, para que eu fui abrir a boca, né? Então, assim, mas eu não falei para ofender, né? Eu falei para, de repente, ela estava distraída. Acontece, já aconteceu comigo. Um dia eu saí, quando eu olhei, eu disse, opa, eu achei que estava mais atrás, e eu peguei, saí dali. Mas isso de novo, volta no caráter, nos valores, na criação que eu tive. Então, a gente tem que entender tudo isso, né, Dani? Tem a Andrea Marcon, que ela disse assim, na minha opinião, o problema é que as pessoas falam o que querem, mas não querem sequer ouvir o que os outros têm a dizer. De novo, querem colocar a sua verdade e não estão nem aí para isso. Temos impor a sua opinião, sim. Tem a Ângela. Temos falsos... Peraí que saiu. Vamos lá. Temos falsos defensores, tipo, levantam a bandeira da igualdade, contanto que não interfira na minha família, emprego, daí cada um por si e seus interesses. De novo, a sua verdade, né? Então, esse assunto é muito amplo, como a Adri está dizendo. A gente poderia ficar aqui 2 ou 3 horas, mas o nosso tempo já está quase se acabando. Então, Dani, eu queria que tu, como uma pessoa que trabalha com informação, com comunicação, trabalha com a imagem de outras pessoas, de entidades e empresas, eu quero que tu deixe o teu recado final em relação a como se vender sem expor o erro dos outros. Eu acho que primeiro agradecer, né, essa possibilidade, mandar um grande abração a muita gente que compareceu e comentou, enfim. Eu acho que a gente tem que ser, primeiro, verdadeiro, tem que entrar em contato com as pessoas, tem que alertar de um modo educado que pode estar acontecendo algum equívoco, porque e esse contato, se for pessoal, melhor ainda, porque tem que ter muito cuidado, porque hoje a gente está construindo um mundo virtual, uma virtualidade, que ela é irreal, ela não é real. Tem muita gente que está vivendo no mundo virtual, passando impressões que não são fidedignas, tanto para o bem quanto para o mal. Então, quanto melhor o contato, ainda mais no momento que estamos vivendo, logo que isso passar tudo, buscar o contato, buscar ouvir, buscar aconselhar, que eu acho que é a melhor maneira de acontecer e evitar grandes dores de cabeça que as redes sociais vão acabar construindo de uma forma ou outra, se as pessoas não pararem para pensar no que estão fazendo. E como tu disse, né? Respirar, pensar antes de escrever e publicar qualquer coisa, né? Antes de explicar qualquer coisa, né? Se eu tivesse que... eu tenho tentado seguir um mantra que é o seguinte, pressa é uma coisa, velocidade é outra. Hoje o mundo é veloz. Essa foi boa, gostei, aprendi contigo hoje. Porque a pressa nos faz nossos dedos tremerem e querer escrever qualquer coisa, clicar em qualquer coisa. Velocidade é técnica, né? É tu ter um domínio do que tu faz, da tua profissão, enfim, ou aprender isso e aí poder agir. Dani, tem muita gente dando parabéns, muitos contatos teus aqui também. A Nica disse, volta em outra live, muito bom. Falando nisso, Nica, eu tenho a semana inteira de lives, espero que tu curta o meu perfil. Não sei se tu já está curtindo a Feedback Assessoria. Quem não está, por favor, nos siga. Essa semana, todos os dias, às 19h30, a gente está com papos bacanas, falando sobre imagem pessoal, sobre como trabalhar isso nas empresas. Amanhã eu tenho a Cassiana da Balt, que ela está nos vendo agora, escreveu muito show. Ela vai estar falando sua imagem nas redes sociais em tempos de crise, né? Ela trabalha com uma agência, ela tem uma agência, e aí eu peço para vocês acompanharem também. Dani, eu te agradeço por tu ter aceito a minha proposta, por ter se desafiado, né? Também pela primeira vez comigo. Primeira vez que eu faço uma live assim, legal. Muito bacana, primeira vez, e agradeço a todos. Eu acho que acompanha a Indinar aí na semana, nas suas lives, compareçam, dê suas opiniões, porque a pluralidade de opiniões ajuda a gente até a entender esse mundo que está vivendo. E se tu me permitisse, por fim, queria mandar um grande abraço e um beijo, porque infelizmente o abraço e o beijo hoje estão um pouco restritos, são mais virtuais, né? Mas é para o meu pai, que está de aniversário hoje, 77 anos, um cara que eu tenho o maior respeito, carinho e admiração pela trajetória que ele teve, que ele tem, né, na comunicação de Caxias do Sul. E o teu, né, que está de aniversário também. Eu ia falar, né? Amanhã. Então, assim, eu ia dizer que a gente ia desejar felicidades para o teu pai, que está fazendo 77 anos hoje. E, por coincidência, amanhã, no dia de Nossa Senhora Aparecida, Senhora de Caravaggio, que é amanhã,
o meu pai está completando 66 anos. Eu acho que ele deve estar vendo pelo perfil da minha mãe aí. Não sei se está assistindo. Eu vi, Então, são dois aniversários cabalísticos, né? 77 e 66. Importante, esse é bacana. outro Muita assunto. saúde. É outro assunto, né? E, mas, Espero ter contribuído e ajudado aí nessa construção, que ela não para, viu? Enquanto a gente ficou nessa uma hora conversando, muita coisa aconteceu, muitas pessoas cometeram seus equívocos ou avançaram o sinal. É bom repensar no que a gente está fazendo, porque é um mantra que eu tenho usado. Pressa não é a mesma coisa que velocidade. E outra coisa, né? Não faça para os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Eu tenho esse mantra para mim, né? Então eu procuro agir com os outros como eu gostaria que agissem comigo, né? Então, e voltando ao pai e ao teu pai, que são duas grandes figuras aí também, que eles tenham bastante saúde, né? Nesse novo ciclo que está iniciando para eles. E agradecer todo mundo que participou da nossa live. A gente teve bastante pessoas de várias partes do mundo, né? E do país aí, principalmente. Agradecer pela presença de todos. De novo, agradecer a tua presença. E dizer que a gente tem uma semana inteira de lives. Então, até sexta-feira a gente vai ter assuntos muito bacanas. Então, Dani, eu quero te agradecer novamente. Muito obrigada. E se tu quiser falar mais alguma coisa, senão daqui a pouco Muito obrigado pela atenção. Eu acho que... antes de encerrar. Eu acho que tudo que tem acontecido no mundo, né, a partir dessa pandemia, tem feito a gente rever muito os nossos conceitos, né, sejam eles no contato pessoal, no trabalho, nas relações. Esse formato que a Feedback, por teu intermédio, está buscando de contatar as pessoas, de fazer as pessoas trazerem as suas opiniões, de conversarem, é um formato que pouca gente tinha utilizado até então, né, que vai se tornar... Tomara a Deus que passe logo, mas ele vai se tornar cada vez mais real. Eu parabenizo as pessoas que têm feito isso, têm trocado ideias por meio dessa plataforma, apesar de algum probleminha técnico que entre aqui e ali, mas a gente está conseguindo ouvir as pessoas, ver opiniões, e eu acho que isso é o fundamental. É o fundamental e ter a responsabilidade de que essa ferramenta na nossa mão, que é fundamental, que é importante, ela tem que ser usada por lado positivo. Eu acho que isso fica também, né? Na verdade, exatamente, o pessoal está parabenizando a gente, querem que a gente volte em outra oportunidade, já ficamos muito felizes com isso. E como eu falei no começo, eu não era muito do online, eu tinha as redes sociais, publicava quando achava conveniente, e depois de um sacudão aí, e também com a pandemia, o projeto que era do ano passado veio à tona muito rapidamente, em menos de um mês. E aí eu estou me lançando para essas lives, hoje é a primeira, vai ter a semana que vem toda, e a ideia é que não pare, né? Então, que as pessoas utilizem essa ferramenta de uma forma correta. Certo, Assunto gente? não falta, né? Assunto não falta, eu tenho certeza que vai ser de grande sucesso aí. Me coloco à disposição sempre que precisar, sempre que as pessoas quiserem trocar alguma ideia. A gente hoje é fácil nos localizarmos, né? Para trocar alguma ideia. Foi dessa forma que a gente conversou lá atrás e que trouxemos esse assunto que pode ser ampliado mais adiante. Muito obrigado. Então, muito obrigada a todos que participaram. Eu vou ler enquanto até cair a conexão aqui. Legal, Andy, muito obrigada. Parabéns, sucesso. Continuem trazendo temas legais. Gostei muito do papo de vocês. Empatia, respeito e bom senso. Parabéns, Edinara e Daniel. Tem gente do Rio de Janeiro, Recife, Caxias, óbvio. Enfim. Muita gente legal, muita gente bacana, o pessoal agradecendo, elogiando. A Nica dizendo, parabéns para o teu pai, Andy. Pode deixar que eu vou dizer para eles. Parabéns a eles. Então, Paula, Cassi, Sabrina, Adri, Nica, a Lisete lá do Rio, o Clever, a Grazi, a Sabrina, a Tamires. Feedback é sucesso. Obrigada, Tami. Parabéns, Edinara e Daniel, muito bom. Eleni, Lucena, adorei, muito bom, parabéns. Adri, um beijão para vocês. Gente, muito obrigada. Tá, agora a gente está realmente encerrando, falta 30 segundos. Dani, um beijo. Muito obrigado. Valeu. Beijo, boa noite, boa semana. Fiquem com Deus. Aqui também. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau.